Shalom, queridos. Graça e paz. Chegando aqui para mais uma escola da Bíblia, ao som da canção Eu Sou Tua Casa, a Tua Morada. Você é a casa, é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Shalom, Marcelo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa noite. Shalom, Josué. Deus te abençoe, querido, você, Karina. Mãe Liane, Deus te abençoe. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu sou teu lar, Senhor. Eu sou tua morada, eu sou tua casa. Você pode declarar? Tua morada. Oh, aleluia. É o que Deus está fazendo nesses dias, não é verdade? Deus está mudando as coisas de lugar. É o Espírito Santo reinando em nossas vidas. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare isso. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Oh, maravilha! Declare, eu sou tua casa, tua morada. Diga para ele, eu sou teu lar. Maravilha! Olha aí, ó. Tua morada. Muitas coisas. Amém, irmão Paulo. Tomo posse dessa palavra, meu amado evangelista Paulo. Amém. Shalom, Kátia. Tua morada. Você pode dizer isso para ele? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Chegando aqui para mais uma escola da Bíblia. Um projeto que nasceu do coração de Deus em 2017, quando cheguei em Pilares, e o Espírito nos deu esse projeto. Iniciamos com uma turma muito grande, alguns foram ficando no meio do caminho, mas grande parte permaneceu firme, e esse ano fomos surpreendidos por essa pandemia e tivemos que optar pela modalidade online, como temos feito. Já fizemos, se eu não estou enganado, acho que esse é o terceiro encontro, o quarto, né? Março, abril, maio, acho que é o quarto encontro que nós estamos fazendo nessa modalidade online. E tem sido bênção, tem sido uma honra colocar o dom que Deus nos deu a serviço do reino de Deus. Então, para mim é um prazer, eu faço isso com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação. A Lu até colocou aí nos grupos de WhatsApp, que ela me viu hoje debruçado direto no preparo desse estudo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, e é muito importante saber quem é o Espírito Santo, quais são as atuações do Espírito Santo. E eu quero começar, antes de, na verdade, começar o estudo da palavra, cumprimentar todos vocês que estão aqui com Shalom. Nós iniciamos de forma diferente,
uma canção, Eu Sou Tua Casa, Tua Morada, e é muito bom que essa canção já esteja preparando o seu coração, meu e o seu coração, para aquilo que Deus tem separado as nossas vidas. Amém? Vamos agradecer. Eu sempre tenho encorajado nas lives que eu e Lu temos feito de começar e terminar dando graças a Deus. Nós estamos ainda em quarentena, já se passaram mais de 90 dias, já estamos chegando quase que 100 dias em casa e saindo quando necessário, saindo para a igreja algumas vezes, e temos tido cautela e sabemos que o tempo do novo sobrenatural, Deus nos deu essa palavra no domingo de manhã, não é o novo normal não, é o novo sobrenatural, amém? Nós temos declarado dessa forma, e nós estamos com a nossa alma quieta, com a nossa alma em paz, sabendo que é o tempo de Deus. No tempo certo, nós vamos retomar os cultos presenciais. Deus tem falado aos nossos corações, mesmo com esse recurso, e graças a Deus por esse recurso que nós temos na internet, na página do Facebook, do Instagram. Tivemos um final de semana muito produtivo, muito abençoado pela manhã no Facebook, à noite no Instagram. Ouvimos o testemunho da missionária Elisângela, uma das nossas missionárias, e graças a Deus por isso, graças a Deus por cada vida que está aqui, pela sua família, pela honra que você nos dá de estarmos juntos aqui, estudar a palavra de Deus. Eu tenho fome de Deus e da sua palavra, e que essa mesma fome seja ativada na sua vida, amém? Que você seja ativado no Espírito. O nosso problema não é a falta de alimento. Nós temos aqui, o alimento está aqui. Muitas vezes o que nos falta é o apetite espiritual. E nessa oração eu quero ativar nesse tempo o apetite espiritual, que você tenha fome e sede da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas e ambientes. Creia nisso. A palavra de Deus, ela criou todas as coisas. A Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas pela sua palavra e o universo é sustentado pela palavra de Deus. Quando lá em Gênesis diz, e disse Deus, haja luz, houve luz. Esse é o poder da palavra, esse é o poder que eu creio da palavra de Deus. Cada palavra ministrada nessa noite vai entrar no teu coração, vai penetrar no mais profundo do teu ser e vai causar a transformação que você precisa. Não por causa de mim, ok? Não é por causa do portador da palavra. Eu quero ser como João Batista um dia declarou, eu sou uma voz que clama no deserto. Quero ser só uma voz, porque a palavra é Jesus. Então eu quero, nesse tempo, que você agradeça junto comigo. Nós já temos 51 aparelhos linkados conosco, e aqueles que forem chegando tudo que perderam vão depois lá no YouTube. Esse vídeo vai ficar disponibilizado tanto na nossa página no Facebook quanto para o YouTube, e você vai poder pegar os detalhes de toda essa palavra, de todo esse estudo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite, por mais uma escola da Bíblia, Senhor, e eu te louvo e te engrandeço, e te agradeço, Senhor, por cada família aqui representada, por cada vida que tem entendido a importância de estudar as Escrituras Sagradas, de estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela não volta vazia, meu Deus, e que ela agora, ao ser ministrada, ela encontre corações disponíveis, corações quebrantados, Pai, corações como boa terra, preparado para receber a semente divina que é a Tua Palavra, Deus. Que Tu me uses por bondade e misericórdia nessa noite, que eu seja um instrumento do Senhor para ministrar sobre a vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui, aqueles que vão chegar, que o Teu Espírito nos direcione do início ao fim desse estudo e que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. A palavra que nós costumeiramente ouvimos quando fazemos um curso teológico é
Pneumatologia. Pneumatologia significa doutrina do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar dessa pessoa tão importante, mas um pouco desconhecido. Por incrível que pareça, as pessoas não conhecem a atuação do Espírito Santo. Poucas pessoas sabem quem é o Espírito Santo. E eu quero falar aqui coisas básicas, mas importantes acerca da pessoa do Espírito Santo. Nós temos um tempo da Escola da Bíblia. Geralmente ela vai de 7h30 até às 9 horas da noite, né? Das 19h30 até 21 horas. Se porventura eu não conseguir aplicar todo o conteúdo, repassar todo o conteúdo, nós vamos então fazer esse estudo em 2 tempos, ok? Nós vamos fazer no próximo mês, eu continuo, mas eu vou falar sobre o Espírito Santo. Mesmo terminando essa primeira parte, nós vamos ter um outro assunto acerca do Espírito Santo para o próximo mês, amém? Então nós temos que falar muito do Espírito Santo, é um ministério que está em exercício. O Filho já veio, Jesus Cristo, amém? E ele deixou uma promessa, nós vamos ver essa promessa dita por Jesus, já predita por outros profetas antes da chegada do Messias. Então é muito importante a gente ter conhecimento bíblico, conhecimento experimental da pessoa do Espírito Santo. Sabe por quê? Há um registro bíblico, que eu quero começar lendo esse registro bíblico, eu vou ler muitas coisas, até porque a Escola da Bíblia é um ambiente de estudo, não é igual um culto, que a pregação é só falando direto, e eu vou aqui exigir de vocês um esforço muito grande de abrir as suas Bíblias, de anotar. É sempre importante, em cada escola da Bíblia, em cada escola dominical, nós voltamos à escola dominical e graças a Deus por isso, você sempre ter um caderno de anotações, um bloco, uma folha em branco, anote tudo, anote tudo. É muito importante essas anotações, você guardar, meditar, refletir, ok? Eu quero começar lendo Atos 19 e eu vou explicar por que eu vou começar lendo esse texto de Atos 19, ok? Atos 19, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, conta uma história muito interessante que tem uma relação com os dias de hoje. Por quê? E eu vou te explicar. Eu vou ler primeiro, depois eu falo. Atos 19, versículo 1 ao versículo 7. Anotou aí? Quem puder colocar aí esses textos, essas referências bíblicas, é importante, porque aí vai ficar registrado, e aí quem for ver o vídeo no Facebook vai poder anotar também essas referências bíblicas, ok? Atos, capítulo 19, versículos de 1 ao versículo 7. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo então explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, olha que coisa tremenda, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha que coisa aparentemente absurda, surpreendente, podemos dizer assim, melhor até falar dessa forma. Paulo chega na sua viagem missionária, passa por Corinto, chega à cidade de Éfeso, que é na Ásia. A primeira igreja na Ásia foi fundada em Éfeso, e quando ele chega lá, ele toma conhecimento de que o evangelho já havia chegado lá. De alguma forma, a palavra sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, porque eles conheciam muito acerca do ministério de João Batista, a pregação ela tinha a ver com o reino de Deus,
e a porta da entrada do reino de Deus é o arrependimento. E é muito importante esse conhecimento sobre arrependimento, porque quem faz a obra de arrependimento na vida de um ser humano é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Mas Paulo, quando chega a Éfeso, ele tem uma surpresa. Qual é a surpresa que ele tem? Ele encontra alguns irmãos, alguns discípulos, e quando ele pergunta acerca do Espírito Santo, ele faz a seguinte pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A surpresa está na resposta que eles dão a Paulo. E eles dizem o seguinte para Paulo: ao contrário, nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E eu quero pegar essa frase, essa resposta que foi dada milhares de anos atrás, para dizer que, infelizmente, existem pessoas na igreja que não conhecem, não sabem que existe o Espírito Santo. Para muitas pessoas, o Espírito Santo é a figura que atuou na Bíblia. Existem algumas religiões, algumas seitas que não colocam o Espírito Santo como divindade. Nós temos algumas seitas heréticas que falam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mas é muito importante nessa noite esse estudo, porque ele vai elucidar, ele vai esclarecer muitas coisas concernentes ao Espírito Santo. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo, o Messias, Jesus o Cristo, ou Jesus o Messias, ele veio, o próprio Deus encarnado, Deus Emanuel, Deus conosco, fez a obra que foi lhe confiada, que é a obra de redenção, a obra de salvação, mas ele mesmo deixou claro acerca de um outro Consolador. E aí, esse é o texto base. Eu comecei citando o texto de Atos 19, mas o texto base, na verdade, desse estudo é o texto de João, capítulo 14, versículo de número 16. Eu vou citar outros textos, porque eu quero responder a primeira pergunta nesse estudo, a primeira pergunta e mais importante desse estudo, que é o fio de meada, é aquilo que vai nos conduzir no decorrer desse estudo, é responder a pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu vou responder pela palavra. Quem me conhece, os irmãos de Pilares, os irmãos de outras igrejas que eu tive a honra de pastoreá-los, sabe que todas as respostas que eu dou, seja numa ministração, pregação ou ensino como esse ambiente, eu sempre procuro respaldar pelas Escrituras, para que não fique uma coisa da cabeça do pastor, da cabeça do Max. Então eu vou na palavra, e o primeiro texto que eu quero destacar, eu quero que você coloque aí, João 14,16. Obrigado, Cris Frazão, pela colaboração, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que palavra forte, porque fala de promessa. E quem disse essa palavra, gente? Olha o peso que essa palavra tem. Quem disse essa palavra foi Jesus. Foi Jesus. Eu vou repeti-la. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. E eu, como pesquisador da Bíblia, como mestre, como professor, eu sempre vou vasculhar, vou pesquisar o que significa essa expressão outro Consolador. Essa palavra no grego, ela se chama Parakletos, ok? Você escreva aí, a palavra se chama Consolador, você coloque aí entre parênteses, abre aspas, e coloque Parakletos. Eu vou soletrar P-A-R-A-K-L-E, acento no E, T-O-S, Parakletos. Essa é a palavra que está no original, no texto original escrito em grego, que foi traduzida a nós como Consolador. E aí, qual é o significado, ipsilítere, dessa palavra Parakletos? Ela significa o seguinte: Parakletos significa, está se referindo ao Espírito Santo, ok? Coloque aí, o Consolador que Jesus está falando aqui é a pessoa do Espírito Santo. E ele está dizendo
no original, a palavra paracletos, outro igual. Ou seja, da mesma substância. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está afirmando que esse outro Consolador é o próprio Espírito dele. É o Espírito Santo, é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós cristãos, evangélicos, protestantes, nós cremos que Deus é triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que, para início de conversa, para início de estudo, é muito importante, isso aí, Cláudia Danello, exatamente como você escreveu, é muito importante que saibamos disso, que o próprio Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, disse que ele rogaria ao Pai que daria outro Consolador, ou seja, outro igual da mesma substância. A pessoa, essa palavra paracletos, ela tem a ideia, lembre-se que paracletos é o Consolador e o Consolador é o Espírito Santo. Significa a pessoa que traz para o lado a outra. Olha que coisa linda. O paracletos estaria ao nosso lado, a fim de ajudar, de proteger, de nos livrar. Seria um ajudador, um defensor, essa palavra também tem ligação com isso, um amigo no tribunal, como se fosse um advogado, exatamente aquilo que Jesus fez, e é exatamente aquilo que é referido a Jesus. Jesus também é citado na Bíblia como advogado, e essa ideia do termo paracletos está linkado a isso também, ok? Então é muito importante você captar esse entendimento acerca do outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus. Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Paracletos, que é igual, é da mesma substância que o Pai, que o Filho, assim é o Espírito Santo. Um outro texto também que eu gostaria que você anotasse, que reforça essa afirmativa de que o Espírito Santo é Deus, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17, ok? 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha o que o texto está dizendo. Ora, o Senhor é o Espírito. Está falando que Deus é o Espírito. O Senhor é quem? É Deus. Amém? Então, o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo é Deus. Mais um texto para você guardar aí. 2 Coríntios 3,17. O outro texto, 3 textos. Eu gosto muito de citar 2 ou 3 textos, porque a Bíblia fala que por boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. Então vai aí o terceiro texto que confirma a veracidade que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Anote aí. Atos 5, versículo 3 e 4, que diz assim: então disse Pedro. Vocês conhecem essa história de Atos 5? Quando Ananias e Safira mentem por terem vendido uma propriedade e omitiram o valor real do preço que eles venderam. E então, o Espírito Santo, usando Pedro, olha o que diz lá em Atos 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha que coisa tremenda. O próprio Pedro, como testemunha acerca da pessoa do Espírito Santo, sendo Deus, ele diz assim, no versículo 3, ele diz para Ananias que ele está mentindo ao Espírito Santo. E no versículo 4, ele está dizendo que está mentindo a Deus, ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus, ok? Então, é muito importante esse conhecimento de início, para que a gente entenda
todas as outras atuações do Espírito Santo, todos os outros relatos bíblicos, aquilo que Jesus fala acerca do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que o Espírito Santo fez através dos apóstolos e da igreja primitiva, o que o Espírito Santo também quer fazer através de nós nesses dias, ok? Então, a primeira resposta dessa pergunta, quem é o Espírito Santo? Anote aí, o Espírito Santo é Deus. E coloque essas 3 referências bíblicas aí, uma colada na outra, porque ela é a prova, é o respaldo bíblico de que isso que eu estou falando é verdade. Quem é o Espírito Santo? Além do Espírito Santo ser Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa que habita em nós, olha que privilégio, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas, habita na minha vida, habita na sua vida. O Espírito Santo é Deus em nós, irmãos. O Espírito Santo, minha irmã, é Deus em nós. Jesus é o Deus conosco, Emmanuel. Agora, o Espírito Santo é o Deus em nós. O Criador dessa criação maravilhosa que nós podemos contemplar de dia à noite. Contemplamos pela manhã o sol, contemplamos os mares, as florestas, e à noite contemplamos a lua, as estrelas. Hoje eu não sei como é que está o clima, está meio fechado, mas quando o céu está aberto a gente pode contemplar todas essas criações realizadas pelo Espírito Santo também. Ele estava na criação. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo estava presente na criação também. Isso é um dado importante. Por que eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa? Anote aí. Atos 8:29, ele é uma pessoa porque o Espírito fala. O Espírito Santo fala, aleluia. E só pode falar quem é pessoa. Amém? Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Atos 8:29 diz assim: disse o Espírito a Filipe. A Lu até pregou esses dias esse texto na terça-feira, minha casa, uma casa de oração. 8:29, Atos 8:29, que diz assim: disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Ou seja, Filipe, o diácono, ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração. Olha que bênção. E o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele fala. Quantos que estão aqui já ouviram Deus falar através do seu Espírito? Eu sou um deles. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito. E Deus tem várias formas de falar conosco. Não é verdade? Deus tem várias formas de falar conosco. Deus usa a sua palavra, em primeiro lugar. Deus usa as circunstâncias. E uma coisa muito importante, que é regra e é fundamento bíblico. O Espírito Santo, sempre quando falar, ele vai estar de acordo com a palavra de Deus. É uma coisa, é uma dica para que você entenda quando é o Espírito que está falando. Quando é o Espírito, está testificando na palavra. O Espírito Santo não vai nem dar nenhuma direção, o Espírito Santo não vai dar nenhuma palavra se essa palavra que você recebeu, ela não tem a testificação nas Escrituras Sagradas. Pode ser qualquer coisa, pode ter sido a sua mente, pode ter sido o teu próprio espírito, a tua alma, pode ter sido até uma seta maligna, uma palavra do maligno. Então, uma coisa que precisa ficar aqui bem entendida: o Espírito Santo sempre vai testificar com as Escrituras Sagradas a sua fala, a sua palavra. Então, Deus vai dar a direção e você vai entender. Atos 13:2 fala ainda sobre o Espírito Santo falando. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que aqui os tenho chamado. Olha que coisa tremenda, que experiência que a Bíblia registra, queridos.
na igreja primitiva, Atos 13, versículo 2. Anote aí, todas as referências bíblicas que eu estou falando, é muito importante que pode ser 10 pessoas colocando aí, mas é muito importante alguém anotar, alguém digitar e colocar para que fique disponível para quem não conseguiu alcançar ou escutar, ok? Atos 13, 2 fala, mais uma referência bíblica acerca do Espírito Santo como pessoa, e como pessoa ele fala, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O que o Espírito Santo disse naquela ocasião? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, queridos, Deus fala, Deus e o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem falado, e eu mais uma vez quero te lembrar aquilo que Jesus disse nos evangelhos, aquilo que é dito lá nas cartas ao Apocalipse, às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então fique muito atento, nesse tempo é um tempo de Deus falar. Como Deus tem falado! Deus tem falado aos nossos corações aqui em casa, tem falado comigo, com a Lu, Deus tem falado contigo. E muitas vezes nós não conseguimos perceber, queridos. Eu oro para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, ele ative esse entendimento, que você seja ativado no Espírito, que os teus ouvidos agora sejam desimpedidos para ouvir o Espírito Santo falar, porque o Espírito Santo tem falado. Como tem falado. Então nós precisamos estar atentos a isso, ok? Uma segunda comprovação bíblica de que o Espírito Santo, além de ser Deus, é uma pessoa, é que o Espírito toma decisões. Isso é comum de uma pessoa tomar decisões. Eu não vou entrar em todos os textos bíblicos, que são inúmeros, e nós temos muito conteúdo para passar. Eu tenho aqui mais ainda 15 slides para passar com conteúdo, eu só estou no terceiro, só para vocês terem uma ideia. Então o Espírito Santo toma decisões. Aonde que está isso? Atos 15, versículo 28. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Só para você entender o contexto dessa palavra, Atos 15, eu costumo dizer que Atos 15 foi um divisor de águas para a vida da igreja. Se o evangelho chegou até nós, gentios, porque quando você ouve, quando você lê os textos referentes ao evangelho sendo pregado ao povo gentio, está se referindo aos não-judeus. Então nós estamos incluídos como gentios, ok? E quem foi o apóstolo enviado para pregar o evangelho aos gentios? O apóstolo Paulo. E Atos capítulo 15 é o relato do concílio de Jerusalém. Queridos, pensa numa situação tensa. Se você puder um dia ler Atos capítulo 15, todo capítulo 15 vai falar desse concílio. E o que dizia? Qual era a pauta daquele concílio? Só para você entender. A pauta daquele concílio... Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. A pauta daquele concílio era o seguinte, a circuncisão. Porque alguns das seitas dos fariseus que estavam se convertendo, estavam levando com eles para a igreja primitiva o legalismo. Então eles chegaram ao ponto de afirmar uma coisa absurda. Olha o que eles afirmaram. Abram lá em Atos 15. Ele diz assim, Atos capítulo 15, o texto diz o seguinte: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Atos capítulo 15, versículo de número 1. Gente, você já parou? Tem muita gente que já leu esse texto aqui e nunca se ateve como esse texto, como esse capítulo aqui, Atos 15, eu costumo dizer que Atos 15 foi um divisor de águas para a igreja. Por quê? Porque graças a Deus que a decisão que a igreja tomou, e quem foi o bispo que presidiu aquele concílio foi Tiago, o bispo de Jerusalém, ele era o presidente desse concílio,
e ele bateu o martelo dizendo que não havia necessidade para que os gentios se circuncidassem. Ou seja, na mentalidade daqueles fariseus, daqueles que estavam querendo levar essas práticas mosaicas para a vida cristã, eles estavam dizendo o seguinte: olha, para você ser cristão, você tem que passar pela lei de Moisés, você tem que ser circuncidado. Porque, na verdade, circuncisão foi estabelecida por Abraão, e Moisés deu sequência ao povo de Israel. O judaísmo até hoje guarda a circuncisão como aliança. Nós estamos debaixo de uma outra dispensação da graça, através de Jesus Cristo. Então, nós, hoje, fomos contemplados por essa bênção, porque, graças a Deus, que em Atos 15, discerniu que o mais importante não era ser circuncidado. O mais importante era o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se você pensar muito bem aqui comigo, se a decisão fosse ao contrário, não, para você ser cristão, você tem que passar pela circuncisão, ok? Se você passasse pela circuncisão, qual seria a importância, qual teria sido o objetivo do sacrifício que Jesus fez na cruz? Em vão. Não ia importar de nada. Por isso que Atos 15, ele é melhor entendido quando a gente lê paralelamente Gálatas capítulo 2. Quando você lê Gálatas capítulo 2, você vai entender o que estava por detrás dos bastidores. Por quê? Gálatas capítulo 2, você vai ler Paulo repreendendo Cefas, que é o outro nome de Pedro, o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro estava defendendo essa mentalidade da circuncisão. Tanto é que Pedro foi o apóstolo enviado aos da circuncisão e Paulo foi enviado para pregar o evangelho ao evangelho da incircuncisão, que é o evangelho aos gentios, que somos nós. Então, essa peleja aqui, irmãos, graças a Deus foi vencida, porque o Espírito prevaleceu. É aí que a gente chega. O Espírito tomou a decisão através do Tiago. Porque quando diz o versículo 28 do capítulo 15, pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo interviu naquela decisão, falando assim, olha, não. Pelo amor de Deus, vocês vão travar o evangelho. Porque ia travar, queridos. Imagina se essa decisão fosse ao contrário. Graças a Deus que o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo falou e o Espírito Santo tomou a decisão. Eu oro para que todos os concílios da Igreja Metodista, estou falando porque sou metodista, todos os concílios metodistas, nós possamos ler e viver essa palavra quando diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Preste atenção, pareceu bem ao Espírito Santo primeiro e a nós. Não pode ser pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não, tem que parecer primeiro bem ao Espírito Santo. Se parecer bem ao Espírito Santo, vai ser bênção para as nossas vidas. Então, graças a Deus que em Atos 15, esse é um texto importantíssimo para quem não conhecia. É muito importante você ler Atos 15 e simultaneamente ou paralelamente ler Gálatas 2, você vai entender que aqui foi um momento onde a igreja tomou um rumo importantíssimo na sua caminhada cristã. Se hoje nós fomos alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é porque a decisão que o Espírito Santo tomou através dos apóstolos nos beneficiou e muito. E o foco que a igreja entendeu não era a circuncisão. O foco é o sacrifício do Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus é o mais importante. A graça de Deus é a graça. Não são mais os ritos mosaicos, não são mais os ritos cerimoniais do Antigo Testamento. O nosso sacerdócio hoje é o sacerdócio universal, é o sacerdócio que preza pela ordem de Melquisedeque, e não lá segundo o que é dito em Levítico, ok?
Então, o Espírito Santo ainda falando sobre pessoa, o último argumento teríamos mais, mas eu quero só fechar com esse. Quem é o Espírito Santo? É Deus, uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque o Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. E um dos sentimentos que eu quero destacar é o que está escrito em Efésios 4:30. Efésios 4:30, acompanhe aí, coloque aí esse texto. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele sente tristeza. E o que faz o Espírito Santo entristecer? Aí você tem que me acompanhar lá no texto de Efésios. Porque um texto sempre está ligado a um contexto, ok? Isso é regra de hermenêutica, isso é regra para entendimento da Bíblia. Eu peço a você agora que folheie a sua Bíblia e vem comigo em Efésios capítulo 4 e você vai entender o porquê que... O que faz o Espírito Santo ficar triste? O que faz o Espírito Santo estar triste? Paulo vai dizer aqui, ó. Eu vou começar do 25, tá bom? Olha o que diz. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, para que você entenda o que faz o Espírito Santo ficar triste, é só você ler os versículos anteriores. Mentira, você se deixa levar pela ira, você dar lugar ao diabo, porque eu quero lembrar a vocês que a carta a Éfeso, a igreja que estava lá em Éfeso, ela é para pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, ok? Então está falando para a igreja. E ele está falando aqui tudo aquilo que está entristecendo o Espírito Santo. Mentira, furto, se deixar levar pela ira, falar palavras torpes, pronunciar palavras torpes. Isso tudo faz o quê? Entristece o Espírito Santo. Em suma, resumindo, o que faz o Espírito Santo entristecer? Quando nós pecamos. Porque mentira é pecado, não é isso? Furtar é pecado, inclusive está lá na lista dos 10 mandamentos. Proferir palavrões é pecado. Tem muita gente que não sabe, mas a Bíblia fala aqui em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então tem gente que qualquer coisa, ou tem gente que no trânsito ou em casa, dá uma topada na rua, seja o que for, você liberar uma palavra torpe, xingar alguém com um palavrão, você está entristecendo quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste. Ele é uma pessoa. E essa pessoa, chamada Espírito Santo, quero te lembrar, ele está em você. Me lembrei até daquela canção, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Não é isso? Então o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele habita em nós, ele habita em mim, habita em você. Então, tenha com maior estima a presença do Espírito Santo na sua vida, maior zelo, maior honra, irmãos. É a maior honra você saber que você é templo do Espírito Santo, que você é morada de Deus. Por isso que hoje, quando cheguei aqui, né, nesse momento, um pouquinho antes de começar a escola da Bíblia,
o Espírito Santo me trouxe à memória o cântico que eu iniciei e nós ouvimos. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Gente, e esse cântico que nós cantamos, que nós ouvimos e cantamos, ele é um desafio. Porque quando a gente fala assim, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Você está dando autorização ao Espírito Santo. Mude as coisas aqui na minha vida, porque o Espírito Santo faz isso. Ele muda o nosso interior. É o Deus que muda cada um por dentro. Tem tanta gente querendo se automudar. Não faça isso. Ou não tente você querer mudar uma pessoa. Essa é uma obra única, exclusiva do Senhor Espírito Santo. Guarde isso. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que discernir isso, ok? Então fechamos essa primeira parte, que quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Glória a Deus por isso. Quais são os nomes do Espírito Santo na Bíblia? Então comece a anotar aí. Eu separei nove nomes do Espírito Santo que você precisa saber para discernir que é o Espírito, ok? Primeiro nome que aparece nas Escrituras Sagradas acerca do Espírito Santo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1. Diz assim, versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe, querido, talvez você aqui não tenha conhecimento, e por ter estudado, ter feito faculdade de teologia, a gente acaba adquirindo algum conhecimento, algumas ferramentas que nos dão mais conhecimento, e glória a Deus por isso, e esse conhecimento é para ser repartido. Amém? E a Escola da Bíblia é um ambiente que tem sido propício para isso. Quando o texto fala no original e é traduzido a nós como pairava sobre as águas, essa expressão do pairava, ela tem a ideia do chocar. Olha que coisa linda. Então seria mais ou menos assim, a tradução ipsilítere. E o Espírito de Deus chocava sobre as águas. O que significa isso? O Espírito de Deus estava gerando. Ele estava gerando. E até hoje o Espírito Santo gera através de nós. Amém? Quantas coisas no mundo espiritual são geradas através da oração, através da intercessão. Quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo na sua vida, querido. Então ele já fazia essa obra desde a criação, desde lá do início. O Espírito de Deus pairava, ou seja, ele gerava, chocava, a ideia de chocar, de gerar sobre as águas. Espírito de Deus é o primeiro nome. Segundo nome, Espírito Santo. Espírito Santo. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o segundo nome. Espírito do Deus vivo. Terceiro nome que você vai encontrar referente ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esse aqui está falando do ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios 3 é um contraste do ministério do Espírito Santo com o ministério da Antiga Aliança. Por isso que a gente precisa valorizar o Espírito Santo, porque ele é Deus e é um ministério que está atuando nesses dias, ok? Então esse é o terceiro nome do Espírito Santo, Espírito do Deus vivo. Quarto nome, anote aí. Quarto nome, Espírito do Senhor.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É o quarto nome que você vai encontrar referindo-se ao Espírito Santo. Espírito do Senhor. Quinto, Espírito de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, ok? E sobre as glórias do seguir. Eu quero que você anote aí. Queridos, eu vou só pedir um favor para que quem for interagir aqui durante a nossa aula, que nos ajude a colocar referência, que nos ajude a só colocar coisas referentes ao estudo. Estou vendo que algumas pessoas começam a interagir. É mais ou menos quando a gente está na igreja. Quando nós estamos na igreja, nós evitamos conversar na hora da pregação, na hora da aula, do ensino. Então, eu estou vendo pessoas aqui interagindo. Esse não é um momento de interagir, então eu estou falando isso com muito amor, que a pessoa que está aqui conosco é bem-vinda, participe conosco, mas deixa para o final. Aí no final cada um pode cumprimentar, não tem problema nenhum, vai ser bênção. Eu sei que a saudade é grande, mas esse momento, se alguém colocar e postar alguma coisa que esteja fora do estudo, acaba desfocalizando. Eu não gostaria, amém? Eu não gostaria. O Espírito Santo está me dando discernimento aqui. Eu gostaria que todos que estão aí me ouvindo, a grande maioria está focada aqui, mas eu estou vendo que há uma pessoa que está colocando, está interagindo. Então, meu irmão, eu vou pedir essa gentileza que você aguarde um pouquinho, no final você vai cumprimentar as pessoas e vai ser maravilha. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, amém? E esse é o tempo da gente aprender, da gente receber instrução, e é muito importante esse tempo. Nós nos encontramos uma vez por mês na Escola da Bíblia, então esse é um momento oportuno. Anotou aí o quinto nome do Espírito Santo? Avançando. Sexto nome, Espírito de vida. Anote aí, o outro nome referente ao Espírito Santo. Espírito da vida. Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida, Romanos 8:2. Anote aí. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Sétimo nome do Espírito Santo. Consolador e Espírito da verdade agora. Na verdade, acabam sendo dois, porque está tudo no mesmo texto. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. Espírito da verdade, mais uma vez aqui um outro nome, e Consolador. Dois nomes, referente ao Espírito Santo. Oitavo, Espírito eterno, Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, qual é o outro nome? Espírito eterno. Espírito eterno. Está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Nono e último nome que você vai encontrar na Bíblia referindo-se ao Espírito Santo. Espírito de Jesus. Essa passagem aqui eu gosto muito. Tem algumas passagens assim que me chamam a atenção. Nem todas a gente pode se debruçar por conta do tempo, mas essa aqui me chama a atenção porque tem a ver com a igreja. Tem muito a ver com a igreja e com os nossos dias. Abra lá, por favor, em Atos 16. Atos 16, versículo... Atos 16... versículo de número 6. Esse que está aqui, o título, Espírito de Jesus, está no versículo 7. Mas eu quero começar a ler a partir do versículo 6, porque aqui tem um ensinamento muito importante que o Espírito Santo nos traz. Então, todos os ensinamentos,
todo ensino que o Espírito Santo nos dá, a revelação que ele nos dá, eu quero passar para a igreja aqui hoje. Amém? Diz assim, Atos 16, versículo 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Queridos, eu amo essa passagem. E ela é confrontadora para mim e para você. Por que ela é confrontadora? Veja bem, Paulo queria ir para um lugar, queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. Eu pergunto a vocês, pregar o Evangelho é algo pecaminoso? Não, não é algo pecaminoso. Todos nós sabemos que é uma ordem dada por Jesus, deixada por Jesus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho e por aí vai. Todo mundo conhece esse texto de Mateus 28, do 18 ao 20. Só que nós precisamos discernir aonde que Deus quer que preguemos. Qual é o lugar que Ele quer que a gente vá? Porque não adianta você chegar assim, eu quero pregar na Ásia. Aí você está com boa vontade, você está com boas novas, só que não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus que naquele momento você vá para tal lugar. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo percebeu que não era o diabo. Porque a gente podia pensar assim, o comum da nossa mente limitada, e aí o Espírito Santo vai nos discernir. Que bom te ver aqui, Ana Patrícia, muito bom te ver aqui, saber que você está conosco. É bom a gente saber e discernir, através dessa passagem, que nem tudo que trava a nossa trajetória, nem todo impedimento ministerial é coisa do capeta ou coisa do lapeta. Não é coisa do diabo, não. Aqui o texto é claro que o que impediu Paulo de pregar as boas novas, de pregar o reino de Deus, de pregar o evangelho, que é uma coisa que Deus confiou a nós, não era propósito de Deus, não estava na agenda de Deus. Vocês lembram que cada ano, todo início do ano, desde 2017, quando cheguei em Pilares, o que Deus tem falado para nós? Pegar no dia 31 a aquela agenda que você ganha e você colocar assim, Senhor, essa agenda está em branco e ela vai ser preenchida por ti. Então, se eu preencher alguma coisa da minha vontade aqui nessa agenda, que o Senhor me impeça de realizar e de fazer tal coisa. Você tem coragem de fazer isso? Eu sempre tenho dado essa direção à igreja em Pilares, para que a nossa agenda não seja preenchida por nós mesmos, mas seja preenchida pelo Espírito. E essa passagem é a prova disso, amados. É a prova de que, em nome de Jesus, guarde isso, querido, nem sempre o que trava a nossa caminhada ministerial, o que está impedindo você de ir para tal lugar, é coisa do capeta, é coisa do diabo. Não é não. Aqui foi o próprio Deus, o próprio Espírito de Jesus que estava impedindo. Mas sabe de uma coisa? Paulo não ficou sem resposta. Ele viu que o Espírito estava impedindo ele de trilhar tal caminho. A Bíblia fala no versículo 9, que à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo teve uma revelação de que Deus estava redirecionando ele para o lugar que o próprio Espírito havia agendado para que ele fosse. Então, eu falo isso com muito temor e tremor, irmãos. Eu e minha esposa, como vocês sabem, o nosso ministério é um ministério de parceria, a Lu me ajuda muito, é uma intercessora, é uma conselheira, e nós sempre buscamos, da parte do Senhor, direção para todas as coisas. Nós queremos continuar sendo guiados pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito, meu irmão, minha irmã. Não queira você fazer a sua agenda. Nós sabemos o que Deus fez com a agenda do planeta. Nós sabemos muito bem o que Deus
fez nesses dias? O que Deus fez? Deus parou e mudou a agenda de todo mundo. Botou todo mundo para dentro de casa. Deus fez assim, não. A agenda de vocês está aqui comigo até segunda ordem. Foi isso que aconteceu, irmãos. Foi isso que aconteceu. Deus parou a agenda das nações. Quando a gente pensou que a gente ia para lá, o Espírito falou, não. Ele impediu, literalmente. Quando eu olho esse texto, quando em Atos está dizendo aqui que o Espírito Santo e o Espírito de Jesus, é o versículo 7 que fala a expressão, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Deus não tem permitido. Aleluia! E Deus, no tempo dele, vai permitir que façamos o que ele quiser. Que a sua vida, que o seu roteiro, que a sua agenda, que a nossa agenda, querido, seja toda ela trabalhada pelo Espírito, escrita pelo Espírito. Lembre-se disso. Guarde esse texto no seu coração. Anote para você não perder. Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 9. O que eu sobressaltei aqui foi a expressão Espírito de Jesus, mas o Espírito Santo me trouxe uma revelação em cima dessa passagem. Vocês sabem que a escola da Bíblia é sempre assim. Quando o Espírito Santo nos dá um discernimento, uma revelação em cima de um texto, eu não estou preocupado com o tempo. Porque se eu não conseguir dar todo o conteúdo aqui hoje, próximo mês a gente continua falando sobre o Espírito Santo. Porque é algo que a gente precisa ter uma cautela, um cuidado muito grande, queridos. É caso de vida ou morte. Um passo dado por conta própria, nós colocamos em risco a nossa vida e outras vidas. Colocamos a vida da nossa família, colocamos a vida de amigos. Então, sempre quando você for dar um passo, ok? Fale, dê um passo na direção do Espírito, ok? Vamos lá. Tópico 3. Agora eu vou falar sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Oh, maravilha! Espírito Santo no ministério de Jesus. Eu peço para que você abra agora em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Abra aí. Irmãos, o som está chegando bem, a imagem está boa. Me dá um retorno aí que eu preciso saber. Estão dizendo aí, a Roberta falando, no próximo mês, não podia ser na próxima segunda. É a questão da agenda. E para dar um gostinho de quero mais, né? Aquele desejo de, poxa, vou esperar na próxima semana. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 3. É muito importante você estar atento a cada texto, porque, irmãos, é o ministério que está atuando hoje. É o ministério do Espírito Santo, querido. Ué, Lu vai subir aqui no escritório? Por que você vai subir aqui no escritório? Lucas 3. Lucas capítulo 3. Não entendi. Deixa eu só voltar aqui. A Lu é importante falar que sempre estará maiúsculo o espírito. Minúsculo é sempre o do homem e o maligno. Sim. Sim, o Espírito Santo, todas as passagens com os nomes que eu falei, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, tem que estar em letra maiúscula, ok? Letra maiúscula. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 23. Preste atenção, preste aqui muita atenção nessa passagem. Muito importante a gente ter muita atenção nessa passagem aqui, ok? Eu escrevi 10 vezes. Eu já falei, meu amor. Já falei aqui. Lucas capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao ser todo o povo batizado,
Jesus também foi batizado e aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você eu me agrado. Versículo 23 agora, a primeira parte. Essa aqui é importante, irmãos. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos. Guarde aqui uma coisa. Milagres de Jesus só podem ser considerados os que estão na Bíblia, para início de conversa, ok? E os milagres que Jesus realizou foi a partir dos 30 anos de idade. Por que eu estou falando isso? Vocês já viram filme de Jesus que trazem relatos de milagres feitos por Jesus na infância? Quem já viu, coloca aí. Eu já vi, pastor, um filme. Eu vou dizer para você, isso é heresia. Isso é heresia. Porque o texto bíblico é fiel. Nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E todo mundo que está aqui nesse ambiente da Escola da Bíblia sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, por ser a palavra de Deus, me diz que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, logo depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus aos 30 anos de idade. Ok? O ministério começou a ser... Então, o primeiro milagre que ele fez, que está registrado em João capítulo 2, que é o milagre nas bodas de Caná da Galileia, foi feito aos 30 anos. Então, todos os filmes que você viu até hoje, que trazem relatos de milagres de Jesus feito no período da infância, não são verdadeiros e são heresias. Ok? Então, é muito importante isso. A Bíblia diz que em Atos, olha aí, Cris Magacha viu, né? Atos 10:38, diz assim, guarde esse texto: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, está falando lá daquele episódio de Lucas 3, do batismo. Vou repetir, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, um outro texto que afirma que o Espírito Santo é Deus. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e essa unção, que é descrita nesse episódio do batismo, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, por isso que pomba é um dos símbolos do Espírito Santo, pomba é um dos simbolismos, e aponta para a simplicidade. Ele vem sobre Jesus, e a partir desse momento que os milagres são realizados, os sinais e prodígios são realizados através do ministério de Jesus. Olha como é que o ministério de Jesus foi ativado por quem? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito do próprio Deus, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito da vida, pelo Consolador, seja qual for o termo que você queira se referir. Então, é muito importante esse conhecimento do Espírito Santo no ministério de Jesus. Todos os milagres, curas, toda a realização de libertação, próprio Jesus, gente, no capítulo 4, ele vai falar isso quando ele lê a Torá, Lucas 4, a partir do versículo 16, quando ele lê, o registro está dizendo o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui claramente para a gente? E o que os textos dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos, que nós lemos aqui, Atos 10:38, está dizendo que todo o ministério de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto a você,
Quem sou eu e quem é você para querer levar o nosso ministério na força do nosso braço, irmão? Porque tem gente, pasme, isso é absurdo que eu vou falar, mas existe. Lá na Aquilônia, vocês conhecem a Aquilônia? Aqui não tem não, mas na Aquilônia tem muito sujeito que quer realizar a obra da igreja pela força do seu braço, por ele mesmo. E Jesus nos dá um exemplo claro de que a obra de Deus se faz pelo Espírito Santo. Vou repetir, a obra de Deus se faz pelo Espírito Santo. Você e eu não somos nada sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, querido. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos realizar a obra do Senhor. Próprio Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. O que significa a palavra unção? Anote aí, unção é a capacitação dada pelo Espírito de Deus a uma pessoa para cumprimento de um propósito ou de uma missão. Eu vou repetir, unção. Queridos, estão me acompanhando aí? Todo mundo está comigo, está chegando aí? Queridos, amados, povo de Deus, está aí? Pessoal, está aí? Tá ok? Porque faltou luz aqui em casa. Tá ok? Vai mandando um likezinho porque tá faltando luz. Faltou luz aqui em casa, eu tive que ativar a internet do meu celular. Tá tranquilo aí? Tá todo mundo me acompanhando? Ótimo. Ouvindo bem, graças a Deus. Vamos lá. Unção é a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para uma pessoa, ou sobre a vida de uma pessoa, para o cumprimento de um propósito ou de uma missão. Amém? Então Deus, através do Espírito Santo, ungiu a Jesus de Nazaré. Para quê? Para curar, para libertar e fazer tantas outras realizações. Amém? Então nós precisamos dessa capacitação, querido. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos habilita. Eu e você não podemos cair no engodo, no equívoco, no erro, no grave erro de querer fazer a obra do Senhor sem Ele. Não faça, não faça. Faça a obra de Deus na dependência total e completa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós estamos chegando aqui ao final. Como eu falei, provavelmente eu não vou conseguir compartilhar todo o conteúdo dessa aula, mas não fique triste. Em julho nós vamos voltar falando sobre o Espírito Santo, ok? Em julho nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu só vou terminar essa parte do Espírito Santo com Jesus e no próximo mês a gente dá sequência. Tem muita coisa boa que Deus vai ministrar ao nosso coração através desse estudo que tem sido bênção para a minha vida. Eu tenho visto aí algumas pessoas compartilhando que estão recebendo de Deus. Eu fico feliz de saber. E eu também recebo muito, irmãos. Recebo muito quando preparo, recebo muito quando ministro. E é bênção de Deus para todos nós. O que Jesus falou sobre o Espírito Santo? O que Jesus falou sobre o Espírito Santo? É muito importante a gente saber na Bíblia o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Já, Luana, já tá. Falta 15 minutos. Eu vou só fechar aqui essa parte sobre Jesus e vai ficar outros conteúdos para a gente compartilhar em julho. Mas o que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, porque João é o evangelho que traz esse registro importante para nós. O registro sobre o Espírito Santo. Jesus falando sobre o Espírito Santo.
Isso aí, Edmeia, unção é a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa para o cumprimento de uma missão ou de um propósito. Vamos lá. Mais 5 minutos de cada irmão. Não entendi isso aí não, Marcelo. O que é isso? O que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Primeiro, João 14. Abra lá sua Bíblia em João 14. João 14. Arnaldo, mesmo quando for liberado, a escola da Bíblia eu já decidi. A escola da Bíblia esse ano, e os próximos anos também a gente vai sempre colocar online. Vai sempre ser disponibilizado, mas fique tranquilo que toda a escola da Bíblia esse ano, até novembro, porque nós encerramos os encontros em novembro, ok? Vamos lá, você abriu aí em João 14? Me dá um retorno aí, João 14, se você abriu isso aí, Rosana. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, é o texto base, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem falou isso foi Jesus. E qual é o detalhe dessa fala de Jesus? Primeiro, Jesus está pedindo ao Pai para que o Espírito Santo viesse. E ele, ao pedir, ele mesmo está afirmando que o Espírito Santo viria. Para quê? Para estar para sempre conosco. Então, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, ok? O Espírito Santo é o Deus que habita em nós e ele foi enviado para estar com a gente até a volta de Jesus. Ele vai estar conosco. Quando subirmos, vai subir com a gente também. Amém? João 14, 16. Um outro texto que Jesus fala no versículo 17, João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus está falando para os discípulos e para nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O sistema, aqui ele está falando do sistema, não pode ver nem o conhece. Nós conhecemos o Espírito Santo. Diga, eu conheço o Espírito Santo, porque ele habita em mim e estará sempre em mim. Jesus que disse isso. Então, se é Jesus que disse isso, a gente tem que abraçar com mais alegria ainda. Outro texto que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. João 16, perdão, não falei para vocês, né? João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Quando ele vier, está falando quem? De quem? Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quais são aqui para Jesus as 3 atuações do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz, né, diante dessa fala de Jesus? Ele convence, isso é obra do Espírito, não é sua nem minha. O Espírito Santo vai convencer o mundo, as pessoas, do pecado. Que pecado é esse? Da incredulidade. Porque ele mesmo fala o motivo do convencimento do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Então, qual é o pecado que Jesus está se referindo? Não é de ordem moral, é de ordem espiritual no sentido de incredulidade. Ele está dizendo assim, eu vou convencer do pecado porque não crê em mim. Às vezes a gente quer fazer a pessoa acreditar em Deus a base da nossa força. Não é pela tua força. Não é por força nem por violência, querido. É pelo Espírito. E eu sempre dou uma direção, eu sempre trago algumas recomendações. Você está evangelizando alguém, você precisa ganhar essa pessoa primeiro no mundo espiritual. Ora, jejua,
porque existem pessoas que você precisa ganhar. Na verdade, todas as pessoas precisam ser ganhas no mundo espiritual. Existem pessoas que estão mais flexíveis, mais abertas, são mais crentes, são mais crédulas em acreditar no Evangelho, mas existem pessoas, e é o caso dessas pessoas que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo é que vai convencê-las desse pecado. E é o pecado da incredulidade. Jesus diz assim, porque não crê em mim. Quantas pessoas não creem em Jesus? Você conhece pessoas que não creem em Jesus? Então é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Comece a orar nesse sentido. Espírito Santo, convence essa pessoa. Convence, Espírito Santo. Ela é incrédula. Minha tia é incrédula. Meu tio, meu avô, minha avó, o esposo, a esposa, a minha prima, o meu colega de trabalho, meu patrão, seja quem for. É o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. Ouça isso. É bíblico. Foi Jesus que disse, não foi o Marx, não. Jesus que está dizendo isso, ok? Da justiça. Que justiça é essa? Que o Espírito Santo... Olha que obra tremenda que o Espírito Santo faz. Do sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou lendo João 16, do versículo 8 ao 11. Eu ainda estou no tópico que Jesus falou sobre o Espírito Santo, ok? Vamos lá. Da justiça agora. O Espírito Santo vai convencer da justiça porque vou para o Pai e não me vereis. Que justiça é essa? Do sacrifício de Cristo na cruz. Ele se fez justiça por nós na cruz do Calvário. E é o Espírito que convence as pessoas acerca desse sacrifício feito por Jesus. Então, quando Jesus está falando aqui, convenceria o mundo do pecado, da justiça, é exatamente o que o Espírito Santo vai fazer. Convencer as pessoas da obra que Cristo fez na cruz do Calvário por elas. E por último, do juízo. Que juízo? O juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se existe uma pessoa que o martelo já foi batido, já foi sentenciado, não tem mais salvação, não tem arrependimento para ele, querido, é o diabo. Não tem mais jeito para ele. Ele foi sentenciado. Amém? Agora, a Bíblia fala que aquele e aquela que ainda respira, aquele é aquela que está em vida, ele tem a oportunidade de receber a misericórdia, porque o texto de Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Então o Espírito Santo, ele é aquele que faz essa obra de convencimento de que o juízo é real, de que um dia nós haveremos de prestar contas. Amém? Nós vamos prestar contas acerca daquilo que nós fazemos, daquilo, do nosso procedimento como ser humano, como seres humanos. E eu espero que nessa noite, meu querido, minha querida, esse texto, isso, o príncipe aqui está se referindo a Satanás, sim, Roberto. Eu vou parar por aqui, nós estamos já chegando já ao final e eu não quero entrar no próximo... só vou fechar aqui com Jesus, né? Falando sobre o Espírito Santo. Vou fechar aqui para a gente fechar nesse tópico e voltamos em julho falando sobre o Espírito Santo. João 15, 25. João 15, 25. Diz assim: quando, porém, vier, Jesus dando testemunho do Espírito Santo, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, uma coisa importante que Jesus está dizendo aqui: o Espírito Santo que está em nós dá testemunho de quem? De Jesus. É de Jesus. Então, o objetivo, o propósito do Espírito Santo é sempre de levar o nome de Jesus a ser glorificado. Ele diz aqui, no capítulo 16, João 16, eu vou, para seguir a sequência, falar do versículo 13 e depois fazer um link do versículo 14 do capítulo 16 com esse que eu acabei de citar, João 15, 26, tá ok? Diz assim, João 16, 13 agora: Jesus disse que o Espírito
nos guiará e nos ensinará. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem nos ensina é o Espírito Santo? Quem nos guia é o Espírito Santo? E o que ele nos ensina? A palavra de Deus. E ele nos guia pela palavra de Deus. E para fechar, João 16,14, Jesus disse, ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo. Glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia, aleluia. Então, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando você está num culto e você glorifica o nome do Senhor, é o Espírito Santo que está movendo o seu interior, o seu ser, a exaltar o nome de Jesus. Todo mundo que glorifica o Senhor, a igreja, no caso, me refiro, estou glorificando o nome de Jesus, eu estou sendo movido pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou, ele me glorificará. O Espírito Santo glorificaria o Filho. Todo mover que nós fazemos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é o movimento do Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa mover o teu coração. Temos muitas coisas ainda para falar sobre o Espírito Santo. Eu paro por aqui nessa noite, por conta do nosso horário. Já estamos aqui já há 1h30, quase, falando sobre o Espírito Santo. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu fico muito feliz de ver que você esteve conosco. E eu tenho certeza que Deus ministrou o teu coração princípios valorosos. Deixa o Espírito Santo te guiar. Você é templo do Espírito Santo. Em julho nós vamos falar mais sobre isso no próximo encontro da Escola da Bíblia. Vai ser muito bom o que o Espírito Santo já começou a fazer nas nossas vidas. Valorize o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo visa valorizar e glorificar o nome de Jesus. E Jesus veio e realizou uma obra linda de salvação e redenção, mas a obra de convencimento, a obra de conversão, quem faz é o Espírito Santo. Por isso, meu querido, vigília, né? Quem sabe um dia vamos fazer uma vigília da Escola da Bíblia. Mas valorize o Espírito Santo. Eu quero aqui ver se eu consigo colocar aquela canção de novo. Vamos terminar com essa canção. Eu sou tua casa, tua morada. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Xerimandachore cantarabassanha. Liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua casa. É Ele que nos move a missão, é Ele que nos capacita a fazer a obra do Senhor. Amém? Nós vamos falar de muitas coisas boas, importantes em julho, dando sequência. Amém? Sou. Aleluia. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, por esse tempo precioso de ministração da tua palavra. Espírito Santo, nós invocamos para que o Senhor manifeste agora o teu poder sobre cada lar, manifeste o teu poder na vida de casais, manifeste o teu poder na vida dos pais, dos filhos, manifeste o teu poder em famílias agora, manifesta, Senhor, o teu poder. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu vasos tão frágeis para habitar, Senhor, para manifestar a tua glória. Pai, que teu Espírito Santo possa ativar,
Senhor, cada vida aqui, que nessa noite, aquela que por muito tempo, Pai, havia se esquecido da comunhão com o Espírito Santo, que o Teu Espírito possa agora ativar essa comunhão. É o Espírito Santo que nos conduz à comunhão com Deus, à comunhão com o Pai, com o Filho. Por isso, Espírito Santo, ativa, Senhor, abençoa, Pai, a vida da Helena Barros, lá de Portugal, lá de Porto, Senhor. Pai, nós abençoamos a nação portuguesa, nós abençoamos os portugueses, abençoamos os brasileiros e todos aqueles que estão naquela nação, abençoamos em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos cada vida aqui nas Tuas mãos e que possamos ter experiências novas e maravilhosas com o Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos. Graça e paz, mais uma vez foi uma honra ter passado por aqui e nessa Escola da Bíblia muito especial. Eu quero encorajar você a estar aqui conosco na última segunda-feira de julho. Vamos estar aqui juntos num tempo precioso, um tempo muito precioso da Escola da Bíblia, falando sobre o Espírito Santo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua casa, hoje e para sempre. Todos digam amém, amém e amém. Deus abençoe. Shalom.